Dia 5 de julho, estamos aí se aproximando da lua minguante em Áries. Hoje, né, nesse final de semana, a lua ficou em Peixes, então é um final de semana mais voltado aí à abstração, né, um pouco a gente se permite ver uma série, se permite também a ter um bom relacionamento com, né, os nossos pares. E também, né, tá acontecendo um trígono dessa lua em Peixes com o Sol que está ali em Câncer. Então, um ótimo momento aí para qualquer atividade que você faça, onde você precise se dedicar aos outros, né, cuidar dos outros de alguma forma, né, tanto na gastronomia, né, até aí em todas as áreas, chegando até na medicina. E se você tiver que se colocar, né, numa situação de servir ao outro, é um excelente momento. E também, né, quando você vai se relacionar, esse clima de bom entendimento, né, e amorosidade está no ar. E a gente veio de uma lua cheia em Capricórnio, né, que tinha um clima um pouco mais preocupado, e agora a gente chega numa lua minguante, que vai acontecer na terça-feira, dia 7, né, aproximadamente entre 3 e 4 horas da tarde, uma lua minguante, onde a lua faz conjunção com Saturno, né? Então, a lua rege as emoções. Saturno ele tem uma necessidade que a gente olhe para os nossos compromissos, né, para as nossas responsabilidades. Então, geralmente, quando a gente tem um contato muito próximo, né, entre Lua e Saturno, a gente tende a ficar mais, né, mais pessimista, olhando o mundo por um óculos mais sério, mais responsável, menos otimista, né, menos empolgante, né. Então, só que isso acontece num signo de Áries, que é exatamente o signo do movimento, da ação, de iniciar as coisas, né. Então, uma coisa precisa compensar a outra, né. Se a gente fosse pensar que é uma lua minguante e algo tem que minguar, né, algo tem que diminuir, que se diminua as ansiedades, né, ou a impulsividade, né, exagerada, a agressividade, né. Então que se diminua essas coisas, mas não a nossa coragem, né. Até porque, né, com Júpiter em Leão, essa coragem, ela aparece com uma quantidade de empolgação, né? Deveria aparecer com uma quantidade de empolgação, né? De confiança maior, né? Afinal de contas, Júpiter em Leão está nos dando a confiança necessária para, né, para poder usar essa atividade de Áries de uma forma mais intensa, né? E isso tudo também a gente pode colocar, né, dentro daquele panorama onde a gente tem os planetas mudando, né, de Câncer para Leão, né, ou seja, a gente tem uma tendência a gente né, ter um certo apego à vida, né, mais acolhida, mais protegida, mais familiar, mais íntima, né, uma forma íntima, para uma vida mais externa, né, a presença no palco, a presença de espírito, né, que é representada por Leão. Eu já tinha falado semana passada, é um momento de revisão de todo esse processo, né, porque Mercúrio está retrógrado, né, exatamente em Câncer, então vai fazer com que a gente revise, né, todas essas nossas necessidades, né, de proteção, de acolhimento, de exatamente, né,
o que você precisa, como você precisa ser cuidado, como você precisa ser tratado, todo esse processo está sendo revisado com a presença aí de Mercúrio retrógrado em Câncer, né? E eu falei semana passada, é um processo que de certa forma também traz uma certa melancolia, exatamente porque a gente tem uma ideia, né, de que essa de certa forma, essa proteção, né, esse acolhimento é melhor do que a exposição necessária em Leão, né? Então, a gente fica meio apegado, né, a essa sensação de preguiça, né, de que eu tô num lugar protegido e que nada precisa ser trabalhado, né? Então, se junta a essa sensação a Lua em conjunção com Saturno, né? Essa sensação de, esse apego, né? A inércia do... Existem dois tipos de inércia, né? A inércia de movimento, quando você está em movimento e existe uma resistência, né, a parar, e existe a inércia que é a pior, né? Que você está parado, né, e precisa se colocar em movimento. Então, a maioria das pessoas vai sentir essa inércia de estar parado, né, de estar tranquilo, né, e que essa necessidade de se colocar em movimento pode ser um pouco imperativa, né? Imperativa porque a força, né, da conjunção Lua e Saturno em Áries, o próprio signo de Áries que nos pede que, né, que a gente se coloque em movimento, e isso pode vir por algo, a imposição da própria vida, né? A vida impõe que você se coloque em movimento, né? Saturno, né? E isso vai impactar suas emoções, né? Com a Lua ali. Então espero que vocês que estão vendo esse vídeo aqui não vão pelo caminho, né? Do pessimismo desse caminho que nos leva da melancolia, né, que nos leva a ficar emocionalmente mais tristes, mais pessimistas e sem essa visão, né, de que existe um futuro, né, que precisa ser trabalhado. É uma lua minguante, né, então essa força de começar, talvez ela não se demonstre na prática, né? Talvez as coisas acabem indo mais pelo lado do planejamento. Ó, eu vou começar, né, data tal, eu vou, né, talvez a gente tenha que ir mais pelo lado do planejamento, mas nada impede que a gente comece algo, né? A Lua, ela rege as nossas emoções, e a forma com que a gente trata as nossas emoções vai mais pela nossa consciência do que, né, pela posição da Lua. O que a gente trata aqui na astrologia é a tendência, né? A tendência, né? E a tendência está falando de várias pessoas, né? Do coletivo, e não do individual, né? Nós somos responsáveis também pelas nossas ações e podemos tomar atitudes na lua cheia, na lua nova, na lua minguante, né? Dependendo das nossas decisões. Talvez seja mais difícil, né? Iniciar algo na lua minguante, mas não é impossível, né? Talvez seja necessário, né? Essa conjunção de Lua e Saturno em Áries também fala de coisas, como eu falei, acho que eu já falei no vídeo, né? Situações, né, impositivas onde você precisa sair, né, da inércia. A própria quadratura, né? Que na verdade a gente tem que pensar também que é uma quadratura Saturno-Sol, né? Porque a Lua minguante é uma quadratura Sol-Lua. Se a Lua está conjunta com Saturno, então também é uma quadratura Sol-Saturno. Então, essa quadratura também nos fala, né, da necessidade de agir.
acontece, né, em signos cardinais, então também ajuda para que a gente saia dessa inércia, né, saia desse estado de espera, né, que a gente se coloque no mundo como alguém que, né, toma suas decisões e que age, né. E aqui, né, eu queria fazer um parênteses, né, e contar uma história pessoal para vocês. Às vezes eu faço isso quando eu acho que tem a ver com, né, com o motivo do vídeo. Eu acho que essa história tem a ver com essa semana, por quê? Porque vai envolver, né, essa necessidade né, de você sair da inércia com autoestima, com essa tendência que a gente tem a ficar triste, né, e ficar mais melancólico, né. Então, que história eu quero contar para vocês, né? Quando eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de começar um colégio técnico, né? E eu fui estudar à noite, né? Eu fiz um curso técnico noturno para poder trabalhar de dia. O ano começou, né? Eu não tinha profissão, não sabia fazer nada, não conseguia arrumar emprego, né? Até que um dia, ali mais ou menos entre julho e agosto, eu estava discutindo com a minha irmã, né? E meu pai chegou e falou: olha, né? Acabou com a briga e falou: ó, você não falou que ia trabalhar, né? Estudar de noite para trabalhar de dia? Por que você não arrumou um emprego ainda? E eu, muito, de uma forma muito brava, né? Saí pisando duro e encontrei, né? Uma família que fazia doces ali, né? Fazia cocada, fazia bala, né? No mesmo dia ali comecei a trabalhar com essa família. E foi um momento bastante impactante, porque eu era um rapaz jovem, né? Que tinha todas as facilidades, né? Da minha casa, 3 refeições, né? Comia bastante no meio das refeições. E aí eu comecei a trabalhar na rua, né? Eu ficava em vários pontos da cidade, né? Pontos conhecidos, né? Pontos onde passava muita gente, vendendo ali aqueles doces, né? Foi a minha o meu primeiro trabalho, né? Então, e foi um trabalho de vendas, né? Eu vendia ali para as pessoas. E aí, o que acontece? Eu passei por vários momentos, né? Eu corri do Rapa, eu fiquei preso numa enchente, em cima de uma marquise, com água no joelho por causa de enchente, porque esses pontos eram no centro da cidade, né? Então, nessa época o centro da cidade enchia, então, várias dificuldades, né? Mas talvez talvez a dificuldade mais pesada era à noite, né? Ficar vendendo durante todo o dia e à noite encontrar os meus colegas, né? Que geralmente, né? Comumente encontravam comigo na rua, né? Então, foi preciso ter muita presença de espírito, né? Para encarar essa situação e sair vencedor dela, né? Presença de espírito, leão. Foi preciso encarar o tempo, né, que eu ficava ali na rua de uma forma positiva, né, mesmo que eu só tomasse café, né, de manhã em casa e jantasse depois, né, jantasse à noite depois que chegava da escola. Foi preciso esse impulso de começar, né, mesmo que aquela situação não fosse o ideal, não fosse o trabalho que eu tinha idealizado, que eu imaginava fazer,
Então, contei essa história para vocês porque vale muito mais a nossa decisão, né, do que o cenário, né? O cenário tá aí para ser vencido, né? Agora, acho que eu já contei para vocês aqui, eu, né, tô desempregado, fui desligado do meu último trabalho. Então agora eu comecei a fazer Uber, né? É, já tenho algumas propostas, mas comecei a fazer Uber, né, no meu tempo livre, e percebo que tudo aquilo que eu vi no passado tem um significado muito grande agora. É, se lá no passado é, eu era alguém que recebia o impacto de algo, agora eu sou alguém que posso transformar o cenário, né? Me digo isso desde da comunicação com as pessoas, né? Até a relação de ganho, né? O que você ganha e o que você recebe, né? Eu me lembro que muitas vezes as pessoas me viam, né, como um coitado, né? Até um coitado que estava lá fazendo um trabalho, um subemprego, fazendo um trabalho que muitas pessoas não queriam. Hoje, né, por exemplo, fazendo Uber, eu percebo que às vezes pequenas, né, pequenas palavras modificam o dia de uma pessoa. Então, é, eu, né, tentando ser consciente, né, é por isso que eu falo isso aqui para vocês, tentando usar essa consciência, né, viver a vida de uma forma consciente, eu percebo, né, o quanto a gente impacta a vida das pessoas com uma simples preocupação, né, se a pessoa se o ambiente está numa temperatura boa ou não, né. Então eu acho que é isso. Então, conclusão de tudo isso aqui. A vida pode te colocar numa situação onde você precisa agir, né? Então, perca a melancolia do passado, né? Se desconecte da facilidade do passado, se coloque em movimento, né? Que o movimento é a vida, né? Tudo está em movimento. A gente só não percebe, né? Porque muitas vezes a gente está na mesma velocidade do nosso referencial, né? Então, uma boa semana, uma boa lua minguante em Áries, um abraço, tchau.